Fala galera, hoje a gente vai debater um pouco sobre o filme O Poço, que está aí disponível na Netflix do cineasta espanhol Galder Urrutia. Quem ainda não assistiu o filme e não quer tomar um spoiler, já fica aí o alerta que a gente vai falar do filme todo rapidamente. Pô, mas um filme de terror, com um bocado de gente socada dentro de um buraco, o que é que pode nos ajudar aí a refletir sobre ética, sobre direitos humanos? Pessoal, na minha visão, é, o filme, como uma obra aberta, pode ser interpretado de diversas formas. E aí, na minha opinião, o Poço ele não é um reality show macabro sobre um bocado de gente dentro do buraco. É um filme sobre ética. Só para lembrar, o personagem principal ele acorda dentro de um poço, que é uma plataforma com diversos andares. No primeiro andar chega um montão de comida para a dupla que mora ali se fartar por bem pouco tempo. Soa um alarme e aí o que sobrou da comida vai para o segundo andar. E assim sucessivamente para os diversos níveis. Tem cerca de 200 níveis. E vale lembrar que quando o personagem principal ele entra dentro do poço, ele ainda não sabe o que vai acontecer e ele entra lá voluntariamente. Então ele entra imbuído num desejo de conhecer, representando aí a razão, a ciência, a intelectualidade. A gente ainda não está no campo da ética. Então, primeiro ele conhece o senhor, aquele com a faca autoamolável, né? Que esse senhor ele está completamente imerso no egoísmo. Ele não é necessariamente uma pessoa ruim, a gente vê isso nas primeiras cenas, mas ele vai fazer qualquer coisa para sobreviver. Ele é o animal racional no seu estado mais puro. Tudo para ele é um instrumento para a sobrevivência, para perseverar no existir. Inclusive os outros seres humanos, inclusive o companheiro dele. E uma coisa muito legal, depois que ele morre, o personagem principal, ele assume em parte a personalidade do senhor da faca autoamolável. Ou seja, o egoísmo, o apagar do outro, é algo que está sempre presente como um risco ou uma possibilidade dentro da gente. Por mais que a gente se ache bom, se ache puro, um cidadão de bem, o egoísmo ele pertence também a gente dentro da nossa própria natureza, sempre no horizonte. Em seguida, ele conhece uma mulher que foi da burocracia do poço. Essa mulher, ela fez o cadastro do personagem principal antes do personagem entrar no buraco. Essa senhora que fala em solidariedade espontânea e está à beira da morte, ela acha que se cada um fizer sua parte, comer um pouco, no final vai dar para todo mundo comer. Mas essa visão burocrática e que até parece ingênua, na realidade ela esconde uma pretensão de colonialidade do saber, de impor como as coisas devem ser, de apostar que a minha razão ela é mais importante do que a razão do outro e a minha razão é o que vale. Isso aí também é uma violência. Cada humano ele vai responder de uma forma diferente a demanda que a gente coloca para ele, a demanda que essa senhora burocrata coloca para os diversos outros. Não tem como achar que o mundo vai responder exatamente como a gente quer, que vai ser como um computador. As pessoas elas acertam, as pessoas erram, e é assim que funciona a realidade humana. Na ânsia de fazer prevalecer a razão, essa senhora ela vai praticar também a violência. Tanto que, se a gente observar, ela só consegue, com muito custo, fazer impor o seu ponto de vista sobre aqueles que ela detém o poder. Então, sobre os que estão abaixo dela. Os que estão acima dela, não. E aí, lembre a brilhante frase do personagem principal, que ele fala sobre os excrementos dele, que não podem ir na direção para cima, né? Só pode ir para baixo. Então, as relações de saber e de poder, elas caminham na mesma direção. O saber ele não pode ir numa direção diferente do poder, eles caminham sempre juntos. E o último companheiro de cela dele, a gente pode representar ele justamente como a nossa impossibilidade de mudar o mundo sozinhos. A ética ela não existe sem solidariedade, sem dar a mão ao outro, sem o cuidado. A gente acerta, a gente erra, mas a gente precisa do outro para conversar, para dialogar, para construir pontes. Só assim a gente pode sair do fundo do poço.
a saída também é só uma expectativa, uma esperança. Sem o outro, tudo fica relegado ao egoísmo. Por fim, eles descem juntos todos os patamares, distribuindo comida até onde dá para distribuir, e eles descobrem que o fundo do poço é mais embaixo do que eles pensavam, muitos andares à frente, né? E também fica como uma advertência, né, pra gente, se a gente acha que a situação tá ruim hoje em dia, a situação ela pode piorar muito nesse âmbito de polarização, nesse âmbito de descuidado com o outro. Quanto mais a gente despreza o outro, a gente pode descobrir que o fundo pode ser muito mais embaixo. Então acho que isso é uma metáfora interessante também. Então, no final, a gente tem o ato mais nobre de todos, que é a sobremesa que eles tinham guardado como um sinal que poderia levar todos para um lugar melhor. Na verdade, essa sobremesa ela é dada para uma criança. Então, veja bem, o outro, uma criança, um pobre, um enfermo, um preso, alguém que pede ajuda, alguém que solicita o nosso cuidado. Essa criança ela é justamente a representação do outro. Não se pode se furtar o rosto de uma criança. Então, qual é a mensagem afinal? Nessa mensagem que eles falam tanto e que a gente não entende. A mensagem é justamente a ética, no meu ponto de vista. É a ética representada pela criança. A vida dela é mais importante. A vida dela é contra toda a normalidade daquele sistema. Aquela criança está viva ali. Então, a gente não pode se substituir ao chamado do outro. Não pode terceirizar a responsabilidade. No limite, a ética é deixar o outro passar à nossa frente. Até no limite, dar a vida para o outro, se for preciso. Pode parecer absurdo, mas ao longo da história, várias pessoas fizeram isso. A gente conhece a história em diversos povos, há pessoas que deram a vida pelo outro, a gente observa isso no cotidiano, mas isso é um limite da ética. Isso não é o que tem que ser no dia a dia, mas no dia a dia o outro é importante. Isso aí é interessante relevar. Então, por mais que o sistema ali seja foda, a situação seja perversa, seja desastrosa, a fome campeie, né? Então, por mais que a ética seja difícil, ela existe e é a nossa única possibilidade de sair do buraco. É isso aí, galera. É a mensagem que eu queria deixar hoje para vocês. Até a próxima, até o próximo vídeo e um beijo para todo mundo.